Nossa entrevista semanal, então, hoje um pouco diferente, fora dos estúdios. A gente recebe o professor Mário Sérgio Cortella, que hoje faz uma palestra aqui em Campinas, Hexavalores para uma performance harmoniosa. Professor, seja muito bem-vindo. Que bom, muito obrigado. Professor, vou começar com uma pergunta um pouco pessoal. Você está de bengala, passou por um problema no joelho recentemente. Tem muita gente que está nos assistindo, pode estar em casa porque está afastada por uma situação médica ou até porque está desempregado. O que a gente pode aprender quando a gente tem que parar um pouco? Olha, a parada ela pode servir ou para a pessoa se chatear e ficar triste e ficar lastimando o tempo todo a situação que tem, ou ela utilizar aquele tempo para reinventar, refazer algumas coisas da vida que é necessário. Eu fiquei, por exemplo, 2 meses sem sair de casa, numa cadeira de rodas, e aproveitei esse tempo para reordenar meus projetos, para ler um pouco mais, para fazer uma alimentação mais saudável, à medida mesmo em que eu poderia ter regularidade, né, na alimentação. Tudo isso é algo que permite que a gente transforme aquilo que é um tropeço, no meu caso literal, né, um tropeço num impulso para ir mais adiante. Agora, você fala que a vida profissional é parte da nossa vida, né? Em tempos de crise, de desemprego, isso pode virar até uma obsessão para algumas pessoas, ficar pensando em como se manter no trabalho. Como a gente pode fazer para que isso não vire uma tristeza, uma obsessão? Paulinho da Viola cantou um dia: faça como o velho marinheiro que em meio ao nevoeiro leva o barco devagar. Quando nós estamos numa situação de crise, de dificuldade e turbulência, o mais importante é que a gente seja capaz de ter serenidade para entender aquilo que nossos avós diziam, que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Então esses dois movimentos permitem que você tenha uma certa calma, para não ficar obsessivo em relação a manter as coisas como elas eram, quando elas estão deixando de ser como eram. Elas poderão voltar a ser até melhor do que antes estavam, mas a pessoa precisa ter serenidade, sem fingir que há problemas, mas também sem ser derrotada por eles de novo. Porque se a crise já dificulta as coisas, eu entrar em crise por causa da crise e ficar ainda mais aprofundado dentro disso, torna tudo mais difícil. Agora, é difícil também, nesse momento de crise, é manter a ética, né? Os conflitos éticos, eles ficam maiores em tempos em que o mercado está tá menor, as pessoas estão mais confusas, mais ansiosas. Não necessariamente. Muita gente que esquece que não é a ocasião que faz o ladrão. A ocasião apenas o revela. A decisão de ser ladrão ou não é anterior à ocasião. Quem ladrão não é, não quer sê-lo, não será. E nesse sentido, mesmo que a ocasião ofereça a possibilidade, mesmo que haja a ocasião para que haja a prática do mal feito, não o fará. Todos os dias no nosso país, todos os dias em Campinas, todos os dias na nossa região, milhares e milhares de pessoas acordam, vão trabalhar, usam ônibus, bicicleta, trem, usam seu carro. Ele tem dificuldade, mas não apodrece a decência. Nesse sentido, a situação de crise apenas oferece a quem já é canalha a chance de continuar canalhando. Professor, no livro Por que Fazemos o que Fazemos e também aqui na sua palestra você fala sobre o reconhecimento do trabalho, que a pessoa precisa ser reconhecida, se reconhecer no trabalho, ser valorizada. Em tempos de redes sociais, que os textos se espalham, o trabalho se espalha e muitas vezes não tem o devido crédito, como manter essa chama do reconhecimento acesa e aceitar essa situação, claro, das tecnologias? O reconhecimento não é só financeiro, ele também o é. Mas, por exemplo, aquilo que eu faço como professor há mais de 40 anos, tem um retorno de natureza pecuniária, financeira, que é o meu salário, mas tem outros reconhecimentos que são, especialmente, os movimentos de pessoas que me encontram, que tiveram aula comigo, que eu ajudei a formar, as coisas que eu convivo, aquilo que eu ajudo a edificar na minha comunidade. Nesse sentido, hoje a internet, ela dilui um pouco a autoria, à medida em que ela vai fazendo com que as coisas se espalhem, com uma velocidade muito grande. Mas ainda assim, o reconhecimento não precisa vir de uma chefia, não precisa vir de alguém que tenha sobre mim uma ascendência, uma hierarquia. Ele precisa vir, por exemplo, quando eu estou na atividade pública, do cidadão que vem, agradece, elogia. Eu perceber que na minha cidade eu estou fazendo algo que tem importância. Nessa hora, o reconhecimento permite que a gente dê de leve um sorrisinho, de satisfação em relação ao gosto de se fazer bem aquilo que a gente deve fazer. Agora, com relação à generosidade de partilhar conhecimento, já que o trabalho também é uma troca de experiências, né? A gente vê redes sociais, todo mundo compartilha que está sempre feliz, está sempre bem.
É fácil hoje compartilhar com sinceridade e fazer essa troca? Não é tão fácil, nunca foi, né? E não será tão fácil enquanto nós não tivermos disponibilidade para essa generosidade. As pessoas, de maneira geral, ficam muito amarguradas pela própria condição e ficam olhando apenas para si mesmas, né, ou para si mesmos. Por isso, uma pessoa generosa é aquela que é capaz de partilhar aquilo que ela consegue ter como o que tem vitalidade, tem exuberância, tem condição. Uma pessoa que ainda não é generosa poderá vir a sê-lo. Afinal de contas, ela vai entender que a regra mais forte na vida jamais, né, pode ser cada um por si, Deus por todos, mas tem de ser isso sim, é um por todos e todos por um. E a ideia de generosidade carrega exatamente essa concepção. Você fala também em algumas entrevistas que a gente vive com pressa. E a gente tem uma geração apressada também para ascender profissionalmente. O que falta para esses profissionais? Falta um pouco de paciência. Paciência não é lerdeza. Por exemplo, para construir uma competência, para edificar uma família, para fazer uma boa cidade, é necessário paciência. Paciência não é lerdeza. Uma pessoa lerda é incompetente. Uma pessoa paciente é aquela que sabe aguardar o tempo das coisas para que elas não tenham perda de capacidade. Por exemplo, né, a gente sabe, a borboleta não pode sair do casulo antes da hora. Ela até o sai, mas ela não terá capacidade de voo, ela vai perder força. Por isso, paciência não é lerdeza, assim como pressa não é velocidade. Fazer velozmente é um sinal de perícia. Fazer apressadamente é um sinal de incompetência. Por exemplo, eu quero velocidade na hora de eu ser atendido por um médico, mas eu não quero pressa na consulta. Eu quero velocidade na hora de sentar para comer, mas eu não quero ter de comer apressadamente. Para cozinhar bem, formar uma criança, construir uma carreira, é preciso paciência. A lerdeza é perigosa. E do outro lado, o que falta das empresas com esses novos funcionários? É uma formação de compreensão de que a nova geração que agora chega, ela é um patrimônio, ela não é um encargo. É uma geração que chega com várias habilidades, tem noção de conectividade, né, de instantaneidade, de simultaneidade, de velocidade, mas também tem uma certa dificuldade com metas e prazos, com a lógica da hierarquia como ordenamento do trabalho. Muitas vezes alguns jovens aguardam, né, que o seu superior resolva por ele as coisas, então há necessidade de que a empresa, seja ela pública ou privada, que ela seja capaz de ajudar a formar aqueles que chegam, mas formar-se também, né, para com eles lidar. Afinal, né, como lembrava Paulo Freire, só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. E como manter a motivação, o foco em tempos de crise? É nessa hora que a crise movimenta. Uma pessoa em tempos de crise que ela tem que ter mais motivação. Afinal de contas, nadar contra a corrente é um pouco mais difícil. Soltar o corpo e descer rio abaixo, até um saco de lixo faz. Né? Para fazer com que haja um movimento que enfrente essa condição é preciso mais coragem, mais energia, mais honradez. É preciso não se humilhar face àquilo, né, que nos traz dificuldade. E lembrar, acima de tudo, que não é invencível aquilo que está à nossa frente. É possível fazê-lo juntando inteligência, capacidade e competência. Você discute na sua palestra também a diferença entre o novo e a novidade. Qual que é essa diferença? O novo é aquilo que vem, fica, permanece, vai no tempo, ganha vida. Novidade é aquele que chega, passa rapidamente e sai. Por exemplo, o pensamento de Platão é novo, ele não é novidade, embora ele tenha 2.500 anos. A obra de Mozart, as composições de Carlos Gomes, o trabalho feito, por exemplo, por Euclides da Cunha, isso é uma coisa que é nova, isto é, ela tem energia, tem vida. Ela é algo que é antigo, mas não é velho. Nesse sentido, né, o novo é aquilo que vindo, altera, tem presença e permanece. A novidade, ela passa, a gente a esquece com facilidade. Agora, na vida profissional, a gente tem que ter um foco, ser persistente. E como ser persistente, ter foco envolve uma rotina. Como manter isso e também criar o novo? A rotina não pode ser monotonia. Rotina é o ordenamento sequencial do que eu preciso fazer. Eu, por exemplo, viajo de avião quase todos os dias. Amanhã de manhã decolo. Uma das coisas que eu quero é que o piloto e o copiloto sigam uma rotina. Eu quero que ele saiba que ele precisa seguir uma sequência de operações para que tudo esteja em ordem e que eu chegue no lugar que quero estar com segurança. O que não pode é isso virar monotonia. Isto é, que a rotina o distraia e ele perca a atenção e comece a fazê-lo de modo automático, robótico. E se tiver algum evento, ele não saiba como reagir porque está distraído.
Nesse sentido, vale para o mundo da aviação, vale para minhas outras coisas. Eu sei que a rotina é necessária, mas ela precisa ser alimentada, ela precisa ser nutrida com coisas que sejam diferentes daquilo que eu já faço, como buscar novos conhecimentos, novas pessoas, fazer cursos, prestar atenção, isto é, dar alimento para que aquilo que em mim persiste não perca fôlego. Professor, muito obrigada por nos receber hoje. Esperamos que o seu tempo aqui em Campinas, mesmo que curto, seja bastante proveitoso. Que bom, fico feliz, obrigado. Seja sempre bem-vindo ao Jornal Câmara Notícias. Grato. Tá aí, reflexões para o seu fim de semana. Curta bastante com a sua família, com os seus amigos e a gente se vê na segunda-feira.